Muito bem. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui. E, meus irmãos, hoje eu vou fazer que nem os outros. Hoje eu vou profetizar. Eu vou profetizar uma coisa séria hoje. Se você não amanheceu o dia amanhã, é porque você já morreu, viu? Você não abriu os olhos amanhã, porque você morreu. Né? Que estão profetizando o que quer, eu vou profetizar também. Começar a entrar nessa onda também, viu? Meu Jesus, como é que pode? Alguém diz assim, Deus confirmou que ele está no nosso meio. Mas Jesus disse assim, onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio. Precisa Deus confirmar? Deus está dando livramento hoje. Não, Bolsonaro vai ganhar. Porque Deus disse que ele vai ganhar. Aí ele não ganhou. Mas que Deus foi esse que profetizou que ele ia ganhar? Não, mas não. Se Deus disse que vai ganhar, vai ganhar. Se Deus disser que vai perder, vai perder. Deus não erra, não. Você errou e disse que foi Deus. Tem muita coisa para a gente ficar ligado, irmão, do que está profetizando o que a gente quer. Profetizar o óbvio não é profecia. Pela lógica, ele venceria. Mas não foi assim. Se Deus profetizasse, se fosse Deus que tinha dito, se cumpriria. Mas nós estamos descendo, em vez de subir, nós estamos descendo. A igreja está perdendo o rumo. A igreja está inventando muita coisa. E Deus, o dono da igreja, tem se agradado dessas coisas. Não dava para mim ser pastor, não, irmão. Não dava, não. Porque, segundo a Bíblia, o objetivo do dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor e que na casa do Senhor não haja nenhum necessitado. Não haja necessitado. E o versículo é tão direto, né, Abadias? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento. Parte A e parte B. Por que só prega a parte A, Abadias, hein? É porque a B não agrada muito, não. Agora, aí inventaram o departamento social, que é para cuidar dessas coisas. Nenhum faz o que a Bíblia manda. Nenhum, referente ao dízimo, faz o que a Bíblia manda. Badia, é por isso Badia. É por isso que muitos não dão dízimo. Eis é um motivo, é um dos motivos que muitos não dão dízimo. Porque não está sendo empregado aonde devia, mas é um problema seu. O dízimo, o meu dízimo, tem aí gente na internet dizendo que é errado dar dízimo. Mas cuidado. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Então a casa do tesouro é a igreja. Então essa igreja ela existe no passado e existe agora no Novo Testamento também. Que alguns dizem que o dízimo é só para o Velho Testamento. Mas não é não. Irmãos, Isaías capítulo 55, versículo 6 em diante, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir,
e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, meus amados irmãos, nossa oração, ela serve para hoje, para amanhã, para 20 anos. Mas o meu filho não é salvo por causa da minha oração. Ele só se salvará se ele ouvir a voz de Deus. Se ele confessar os seus pecados. Eu não posso confessar por ele, mas eu posso interceder para que Deus tenha um encontro com ele. Ou melhor dizendo, para que ele tenha um encontro com Deus. O culto de hoje não serve para amanhã, já falei algumas vezes aqui. Estão inventando aí 12 cultos para 12 meses do ano. E aí você entra na onda, vai também, e tem gente, e tem outros copiando os outros. Mas aqui ele está dizendo, buscai. Isaías não está falando para o ímpio, não. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Por quê? Vai chegar um tempo que não vai dar para achar. Você só consegue achá-lo enquanto você estiver vivo. O ímpio, Isaías está também falando para o ímpio aqui, olha, buscai ao Senhor. Agora, enquanto você está vivo. Porque depois que você partir, não adianta reza nem vela. A religião do teu pai não vai te salvar, da tua mãe também não. E religião não salva ninguém. Segundo os homens, religião liga o homem a Deus, mas não é verdade. O que liga a Deus, o homem a Deus é Jesus. Então estão inventando tanta coisa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O morto não consegue invocar. Então nós precisamos buscar a vontade dele. E aí um conselho, deixe o ímpio, olha, não, Deus vai mudar minha vida, Deus vai fazer isso, Deus vai te levantar, Deus vai fazer. Deixa. Foge das paixões da mocidade. Não dê brecha, a Bíblia é cheia de conselhos. A Bíblia é cheia de conselhos para o bem da nossa alma. E a gente fica brincando com o pecado. Deixe o ímpio, olha meu amigo. O que é ímpio? Ah, mas é só quem mata, quem rouba, não. É todo aquele que pratica iniquidade, é ímpio diante de Deus. Todo aquele que é escravo do pecado, ele é um ímpio. E Deus ama o ímpio. E Deus ouve o ímpio. Não, Deus só ouve o crente, não. Deus ouve. Deus não é surdo. Deus ouve qualquer um. Se o ímpio clamar, ele será respondido. Porque ele é justo, Deus é justo. Deixe o ímpio, abandona. Tem muita gente, irmãos, que ela tem um caráter ruim, camuflado. E esse caráter da pessoa só aparece quando ela muda de posição, quando a pessoa fica rica, ela se mostra o que na verdade ela era. A riqueza e o poder não mudam as pessoas. Elas apenas são reveladas, se revelam aquilo que elas são. Conforme eu disse, a ocasião não faz o ladrão, apenas revela o ladrão. Porque a pessoa já tem tendência de roubar. Porque o justo, ainda que tenha a oportunidade, ele não rouba. Porque o justo, ainda que venha a ser presidente ou dono do mundo, ele não vai roubar. Mas quando um justo governa, todas as pessoas se sentem bem. Mas quando é o ímpio, ele faz mal. Ele acaba, ele só pensa nele. E nos da sua família, os outros que se explodam, que se acabem, que se lasquem.
O ímpio é assim. Ele é revelado com o poder que é dado nas suas mãos. Ele não muda, ele não se transforma num ímpio. Ele é um ímpio. O poder e a riqueza apenas revela o caráter da pessoa. E Deus só muda o caráter se eu permitir. Se você permitir, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Olha, irmão, o coração do homem, a mente, é um tesouro que guarda muitas coisas, é uma despensa. E tudo que a gente joga para dentro vai sendo acumulado. Somos nós que nos alimentamos de coisas boas ou ruins, é escolha nossa. E o celular, alguém culpa o celular, mas ele é um prato cheio para desmantelar crente. Não, irmão, celular não desmantela crente. O crente é engodado, é atraído pelo seu desejo de errar, de pecar. Aí coloca a culpa, a gente nunca assume a nossa culpa, sempre coloca a culpa nos outros. E hoje o desgraçado do culpado é o celular. Mas não é, o celular não tem culpa não. Porque ele não se mexe sozinho, é suas mãos. É você que acessa o que não presta e fica comendo, se lambuzando. E fica guardando na mente aquelas imagens, aquilo que não presta. E como é que tu vai adorar Deus com a mente poluída? Fica vendo o que não presta durante o dia. À noite quer adorar a Deus, está cantando lá, está adorando, está se enganando. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. O que é que nós estamos colocando na nossa mente? Que pensamentos têm saído da nossa mente? Há duas fontes. A fonte da santidade, a fonte do pecado. Porque a velha natureza ainda está dentro de nós e ela nos chama a pecar, nos convida a pecar todo dia, todo dia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também. Deixe o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos e se converta. Olha, irmão, há uma diferença em se converter e outra é se tornar evangélico. Porque a maioria dos evangélicos não lê a Bíblia, não pede discernimento do Espírito Santo, não fica ligado com o céu na hora do culto, mas é um boneco na mão do pregador. E se converta ao Senhor, não é o pastor, não é o ministério. Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe o evangelho que transforma, que liberta. Esta é a causa porque o mundo não está podre. Eu vou dizer uma coisa, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, pagar um preço na cruz, esse mundo não prestava mais não. Porque eu não presto, o carro não presta, ninguém presta, irmão. Mas nós fomos moldados a ouvir a palavra, decidimos mudar a nossa meta. Não foi Deus que mudou a minha rota, foi eu que decidi mudar a minha rota e ir em direção a Ele. É uma escolha. Se hoje eu vejo a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Jesus está chamando todo dia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de pecar. Se você ainda não está cansado, continua pecando, mas o teu destino é o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, nem lança ninguém no inferno, embora esteja escrito assim. Mas é o homem que vai pela sua própria escolha. É uma escolha e o céu é uma escolha ir para o inferno. Mas muita maioria quer ir para o céu andando para o inferno. Não chega não. No céu não chega não. E se converta ao Senhor, que se compadecerá. E perdoará as suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz nós encontramos na pessoa bendita de Jesus. Mas ele teve que pagar um preço para que hoje eu tivesse paz.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos libertos, fomos regenerados. Sarado aqui, irmão, é da alma, não é corpo. Porque quantos de nós estão enfermos? Porque Deus é grandioso em perdoar. Deus não se compraz na morte do ímpio, nem tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se convertam e sejam salvos. Mas nem todos quer deixar a vida de pecado. Nenhum quer para deixar. Quer continuar a curtição, porque a sua religião não o proíbe. Mas eu não tenho religião. Quando a Bíblia fala que a religião pura e verdadeira é aquela que visita os órfãos, as viúvas. Não está falando de religião, está falando de atitude. O que agrada a Deus não é um rótulo, não é a religiosidade, são atitudes. Fomos chamados para ser diferentes. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra. Olha, irmão, o que tem de terra seca dentro das igrejas, que não permite que a chuva molhe, nem o orvalho de Deus chegue até eles, porque eles estão cobertos por uma nuvem de sequidão, de escuridão. Mas a palavra, ela como a chuva seródia, e quando ela desce na mente, ela gera, ela germina, e ela não vem por acaso, ela tem um propósito de Deus. E a faz produzir. E quando a gente permite que a palavra entre, ela nos faz refletir e nos faz entender que estamos errados, que estamos fazendo o que não deve, e damos um passo atrás. São atitudes que nós devemos tomar. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Ela não volta. A palavra de Deus tem um objetivo. Embora você não dê ouvido, mas ela não vem em vão. A ministração da palavra é para o teu bem, é para o meu bem, para aqueles que dão ouvido, dão crédito e tomam uma decisão. A partir de hoje eu vou mudar, eu vou deixar de ser aquele crente sem vergonha, eu vou tomar a atitude correta que deve ter um cristão. Mas muitos não estão se convertendo. E se volte ao Senhor e se converta. Se converta. Arrependei-vos e convertei-vos. Tem multidões indo para as igrejas se arrependendo, mas não está havendo conversão. Por isso que a vida não muda. Crente light, crente moderno, crente bombado, tá aqui um Tarzan, mas a alma está seca. Não permite que o orvalho de Deus molhe a sua terra para que germine. Não voltará vazia. Antes fará aquilo que me apraz. A palavra de Deus, ela não vai de qualquer jeito. Ela não vai por acaso. Vai, não é aquela profecia que vai que dá certo, vai que cola. Profecia não é o que eu quero. Mas aí, não, porque a palavra de Deus é profecia. Porque assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviei. Se nós nos convertermos, se nós voltássemos como nós era antes, no começo da nossa fé, irmão. É porque um pecadinho aqui, um pecadinho acolá. Isso não faz mal, não. Tem nada a ver. Mas é o que tem matado muitos crentes. Amém.